Nós não tínhamos certeza de como chegamos lá. Minha equipe de pesquisa de anomalias e eu estávamos respondendo a relatos não relacionados na região, quando, sem aviso, nos vimos caindo. Caindo pelo chão para dentro do que, à primeira vista, parecia algum tipo de corredor de hotel ou escritório. Isso foi estranho, já que nosso equipamento não detectou leituras anômalas antes do evento. No início, não havia saída aparente. Presumimos que, se colocássemos a equipe nos ombros uns dos outros para alcançar o teto, talvez conseguíssemos atravessar de volta pelo ponto onde entramos inicialmente. Antes de tentar sair, pensamos em estudar esse local. Era claramente anômalo por natureza, e seria vantajoso para nós e para a Fundação como um todo reunir o máximo de informações possível. A rede de corredores em que estávamos parecia não ter fim. Todo o local era decorado igual. Papel de parede amarelo, carpete creme e tetos brancos segmentados com lâmpadas fluorescentes zumbindo embutidas. O zumbido de tantas luzes era avassalador. O problema piorava com a total ausência de outros sons. O carpete abafava o som dos nossos passos enquanto explorávamos. Apesar de estar totalmente desprovido de qualquer vida, o espaço parecia feito pelo homem, mas de um jeito que não remetia a nenhuma época ou lugar específicos. O efeito era perturbador, para dizer o mínimo. Toda a equipe de pesquisa, de qualquer idade ou nacionalidade, sentiu desconforto por achar que já estivera ali. Era como o equivalente ambiental de um manequim com um rosto sem expressão. Era tão insípido e sem características que poderia ser comparado a qualquer coisa. O lugar onde nos encontramos não era totalmente desconhecido para a equipe da Fundação, embora a anomalia fosse tão evasiva que não havia sido muito bem documentada. Era conhecido como Backrooms, um estranho labirinto de ambientes infinitos, aparentemente feitos pelo homem, que se assemelham a versões surreais e vazias de locais do nosso mundo. A área onde estávamos vagando é geralmente chamada de nível zero. Relatos existentes sobre os backrooms sempre começam aqui, e a única saída é ir mais fundo. Então, fomos mais fundo. Frequentemente, ao virar uma esquina, encontrávamos um beco sem saída. Sem nenhum ponto de referência, achamos muito fácil se perder. Felizmente, o pesquisador David acabou tendo a ideia de usar adesivos para marcar os lugares já vistos. Ele tinha etiquetas usadas para sacos de amostras e escreveu "verificado" em várias delas, que ele grudava na parede a cada esquina. Era como um rastro de migalhas de pão, mas mais permanente. Agora podíamos saber por onde já passamos e por onde não. Isso continuou por algo que parecia ter durado horas, mas talvez tenha sido só alguns minutos. Assim que caímos nesse lugar estranho, percebemos que nossos relógios pararam. Era como estar em um momento congelado no tempo. Não tenho vergonha de admitir que a calma assustadora e a ausência de sons ou decorações, qualquer coisa que quebrasse a monotonia do nosso entorno, começou a me afetar. Nos poucos lugares onde as luzes fluorescentes não chegavam, nas sombras das paredes e pilares de concreto, achei que via algum movimento. Embora isso me assustasse, eu racionalizava dizendo a mim mesmo que era produto da pareidolia, uma tendência da mente humana de criar formas a partir do nada quando está privada de novos estímulos. Da mesma forma, eu tentava explicar racionalmente os sons distantes que às vezes ouvia. Até eu olhar para a pesquisadora Janice e perceber que ela também virara a cabeça. Seja o que fosse aquele barulho ao longe, ela também ouviu. Agora tenho dificuldade até de lembrar o som que ouvi. Podiam ser vozes, mas estava muito abafado e distante para ter certeza. Falei para a pesquisadora Janice que, se o labirinto fosse feito pelo homem, poderiam haver canos atrás das paredes, o que explicaria os barulhos ocasionais. Ela assentiu e concordou comigo, mas agora tenho certeza de que ninguém no grupo realmente acreditou nessa explicação. Algo, humano ou não, tinha construído este lugar. E acho que, de certa forma, todos os membros da equipe estavam pensando a mesma coisa. Não quero encontrar seja lá o que for. Depois do que podem ter sido quilômetros andando, tirando fotos e até coletando amostras do carpete e do papel de parede, chegamos a uma parte do labirinto onde as luzes começaram a ficar mais escassas.
As sombras ficaram mais escuras. Mais frequentes no final deste longo e escuro corredor. Eu vi algo se iluminar e eu quase comecei a ir em direção a isso, até que se moveu. E eu percebi que o que eu estava olhando era, na verdade, um par de olhos brilhantes, com um sorriso brilhante embaixo. Eu rapidamente recuei. Eu estava começando a sentir fortemente que deveríamos voltar e retornar a essa área mais tarde, com equipamentos melhores e talvez algo para nos defendermos. Mais tarde, minha intuição se confirmaria, e aquele não seria meu último encontro com a criatura conhecida por outros viajantes como Sorridente. David marcou a área como já explorada com um adesivo, e nós seguimos na outra direção. Apesar do que esperávamos, conseguimos encontrar um novo trecho de corredor que ainda não havíamos explorado. Agora, seguindo por esse caminho, vimos anomalias arquitetônicas estranhas, como um buraco quadrado na parede com uma escada de metal até ele. Janice, a pesquisadora, perguntou: "Você acha que tem alguém aqui embaixo com a gente?" Responde que era difícil dizer. Voltaremos para investigar o túnel depois. Dave marcou o local com um adesivo e fotografou para referência futura. Adiante no corredor, achei uma abertura na parede. Tinha cerca de 12 centímetros de largura. Não dava para passar, mas permitia que eu visse bem a seção do labirinto do outro lado. Apertando os olhos, conseguia distinguir a forma de uma das etiquetas de espécime do Davi na parede. Mas, pelo canto do olho, achei que vi outra coisa. Uma mão, talvez. Mas se moveu rápido demais para eu perceber. Isso parecia claro demais para ser igual às sombras em movimento que achei ter visto mais cedo na nossa expedição. Mas eu também não podia ter certeza se era real. Talvez se tivesse feito algum barulho quando se moveu, eu estaria mais inclinado a achar que era real. O silêncio deste lugar, exceto pelo zumbido sempre presente das luzes, fazia tudo parecer tão irreal. Chegamos à outra parte mais escura do labirinto. E sem ter para onde ir, seguimos em frente. Diferente da outra parte escura, essa não estava totalmente às escuras. Restavam 2 lâmpadas fluorescentes no teto, com um tom mais frio que o restante do labirinto. Na luz fracá, o papel de parede parecia mudar do amarelo para o cinza e depois para um azul assustador. Isso com certeza foi um alívio bem-vindo para os nossos olhos depois de quilômetros e quilômetros de amarelo brilhante. Estávamos despreparados para acampar, mas tínhamos algumas rações para compartilhar. Todos estavam exaustos a essa altura, então. Decidimos que esse era um momento tão bom quanto qualquer outro para descansar. Dormimos em turnos, comendo barras de granola e bebendo das nossas garrafas de água padrão dos pesquisadores de campo. "A fundação vai mandar alguém procurar a gente", disse o pesquisador David, colocando isso como uma afirmação, embora eu pudesse perceber pelo tom dele que era uma pergunta. "O que acontece se a gente não conseguir encontrar o caminho de volta?" Tranquilizei-o dizendo que deve haver uma saída. Pelo menos ainda há muitos adesivos para marcar nosso caminho. Davi balançou a cabeça e me mostrou o rolo de adesivos. eu podia ver que não restariam muitos até ele ficar sem. Depois que cochilei, todos fomos acordados por um barulho sobrenatural, como metal raspando, misturado ao grito de um animal selvagem. Todos nós nos levantamos num pulo, procurando a origem do barulho. Então, saindo da escuridão, uma figura veio cambaleando em nossa direção. Parecia impossível, quase como uma imagem bidimensional que ganhara vida. Seus membros eram longos e negros. Acho que era uma das coisas que vi nas sombras antes. Sua cabeça parecia um rabisco, como uma nuvem de tempestade desenhada por criança, mas não tinha olhos nem boca. Então o que vi no corredor escuro era algo totalmente diferente. Saímos correndo do quarto, tentando seguir o caminho que David tinha deixado com seus adesivos, enquanto a entidade nos perseguia. Ela fazia o tempo todo aquele som terrível e ensurdecedor, que às vezes quase parecia uma voz humana distorcida. Infelizmente, nem todos nós conseguimos escapar dela. A pesquisadora Janice tropeçou em seu desespero e ficou para trás do resto do grupo, permitindo que a entidade a alcançasse. Eu não entendo direito o que aconteceu com ela. Em um segundo ela estava lá. E então ela desapareceu. Depois descobri que, enquanto ainda estávamos presos nas salas dos fundos, o corpo dela foi achado pela fundação nas chamadas salas da frente, ou seja, nosso mundo.
Ela foi encontrada a quilômetros de onde tínhamos entrado e parecia ter caído de centenas de pés do nada. Mas é claro que não sabíamos nada disso na época. A equipe e eu ficamos chocados e horrorizados com seu súbito desaparecimento. Mas se pudéssemos encontrar algum consolo nessa perda, era que, depois de fazer uma vítima, a entidade voltava para a escuridão. E finalmente pudemos parar de correr. Sou naturalmente otimista, então posso te mostrar o lado positivo do desaparecimento e posterior morte do pesquisador Janus. Há uma vaga no meu grupo para um novo pesquisador na próxima expedição. Para aumentar suas chances, entre no Patreon do Dr. Bob hoje, torne-se pesquisador júnior e decida qual será minha próxima investigação. Além de acessar materiais dos bastidores e vídeos sem censura exclusivos para meus apoiadores. Naquele momento, nossa prioridade era sair de lá de qualquer jeito. Restavam 5 de nós, e não sobreviveríamos por muito tempo com os suprimentos que tínhamos. Voltamos ao local onde caímos pelo teto. Davi tentou subir nos meus ombros para alcançar a entrada da anomalia dos backrooms, mas não funcionou. Suas mãos só tocaram os painéis de gesso de teto falso. Quando eles foram empurrados para cima, Não havia nada atrás deles. Parecia que a entrada para este lugar era realmente só de ida. Em retrospecto, posso explicar como atravessar ou dar no clipe para os fundos dos backrooms. Estou compartilhando essas informações com a intenção de evitar que mais alguém cometa os mesmos erros que eu cometi. Mas é claro, se você quiser entrar nos fundos dos backrooms por vontade própria, realmente não há nada que eu possa fazer para te impedir. Só posso aconselhar que você leve uma arma com você quando for. Na pequena comunidade que surgiu em torno dessa anomalia, os pontos por onde é possível dar no clipe para os fundos dos backrooms são chamados de terminais. Esses não são terminais literais, mas locais onde a realidade não é como deveria ser. Isso pode ser paredes ou trechos do chão que parecem estar com a cor errada, ou objetos que não projetam sombra mesmo quando deveriam. Portas em lugares impossíveis também costumam ser entradas para os fundos dos backrooms. contudo, esses terminais podem ser imprevisíveis. Embora às vezes seja possível atravessar por acidente, pode ser preciso tentar várias vezes para conseguir de propósito. Ao atravessar, normalmente você acaba no nível 0, como aconteceu conosco. Porém, raramente algumas pessoas começaram no nível 1 ou 2. Talvez você se pergunte quem criou os fundos dos backrooms. Teria sido alguma das entidades monstruosas que encontramos no nível 0? Essa é uma possibilidade, mas impossível provar. Alguns exploradores mais religiosos viram isso como obra de um Deus criador, e muitos comparam os backrooms a descrições bíblicas de limbo ou purgatório. Alguns veem isso como prova da teoria de que toda a nossa realidade é uma simulação. Nessa visão, os backrooms seriam um espaço de teste para criadores da simulação avaliarem elementos antes de incluí-los no programa. Mas como você passa do nível 0 para o nível 1 e além? Neste momento da jornada, a equipe de pesquisa e eu estávamos prestes a descobrir. Não lembro quando, mas em algum momento da jornada, houve uma sutil mudança no ambiente. Eu senti como se meus sentidos tivessem ficado entorpecidos, quase como se eu estivesse prestes a adormecer. Também notei que, em vez do papel de parede simples, agora havia um padrão Manila que parecia quase vitoriano no estilo. Lembrei de um conto que li há muito tempo chamado O Papel de Parede Amarelo, onde o papel de parede enlouquece a personagem principal com sua imprevisibilidade. Esse padrão Manila era reconfortantemente regular. Este é o apropriadamente chamado Sala Manila, que é relatado por muitos viajantes pelos backrooms e geralmente é considerado um lugar para descansar e se recuperar. Também serve como passagem do nível 0 para o 1, como vimos quando a pesquisadora Daiane tentou coletar uma amostra do papel de parede. Ela tocou e atravessou a parede como se nada estivesse ali. Antes que o resto do nosso grupo fizesse o mesmo, Davi me puxou de lado e me deu uma mensagem preocupante. Havíamos ficado sem adesivos. Para onde quer que fôssemos a partir daqui, se fosse tão uniforme quanto o nível 0, não haveria como marcar nosso caminho. Mas, como logo descobrimos, andar em círculos seria o menor dos nossos problemas. Mas isso vai ter que ficar para outro dia. Se você tiver algum conselho para sobreviver aos próximos níveis dos backrooms, me avise nos comentários. Meu futuro pode depender disso.